persegui-la, você deva ultrajá-la. Você simplesmente manifesta que você não concorda, mas você respeita ela enquanto pessoa. Então as discussões, as diferenças, né, muitas das vezes as porfias, como diz na Bíblia, as guerras, né, elas têm que se limitar ao campo das ideias. As pessoas têm que se respeitar. As pessoas têm que tolerar-se, tá certo? Dentro de um ambiente. Ainda mais porque, conforme o próprio conceito bíblico nos assevera, todos são criaturas de Deus. Deus criou a elas. Só quem tem poder para tirar a vida é Deus. A não ser em alguma situação de risco à sociedade, de risco à vida de outras pessoas, é concedido, é feita uma concessão para que a vida de um seja tirada em vista de proteger a vida dos demais, porque ele estava ameaçando a vida dos outros. Mas não sendo isso, todos têm que ser respeitados. A ideia não tem que ser, não temos que concordar com todas as ideias, mas temos que respeitar as pessoas. Então, ser influenciado é sempre um risco, traz sempre esse risco. O risco, por exemplo, de ser conduzido a um tipo de ideia destrutiva, como temos visto aí o ISIS, como vimos aí alguns movimentos heréticos na África, que apregoavam a salvação, o acesso ao reino espiritual por meio do suicídio, e levou muitas pessoas a suicidar-se. Então temos diversos tipos de movimentos que, por meio dessa influência de pessoas astutas, levam grupos a se autodestruírem. Por isso que nós asseveramos o conhecimento bíblico sem a influência alheia, não depender de interpretações alheias. Você mesmo mergulhar dentro do conhecimento bíblico, guiado pelo Espírito Santo e munido de boas ferramentas, tá certo? Respeitando as regras de interpretação e chegar ao conhecimento da verdade. Não confiar cegamente na exegese alheia, para não correr o risco de ensinar mentiras. Já vi muitas pessoas ensinando mentiras pensando que estavam ensinando a verdade, simplesmente porque confiaram nas literaturas que leram sem qualquer exame. Ouvi um determinado pastor, influenciado pelo que leu em algum livro, pregar que os 2 denários mencionados na parábola do bom samaritano representavam 2000 anos, e que o hospedeiro representa o Espírito Santo. Ora, não precisamos fazer uma exegese tão profunda para entender que o Senhor Jesus não tinha nada de escatológico em mente. Queria apenas dar ao doutor da lei uma lição de amor e solidariedade, conforme verificamos no final da parábola. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Vai e procede de igual modo. Veja, a parábola, como nós vimos na aula de hermenêutica, tratando acerca de hermenêutica, ela tem um contexto, tá certo? E ela tem um propósito. Aquilo que eu repeti de forma bastante intensa, né, de forma bastante excessiva até, e novamente trago esse conceito. A hermenêutica e o nosso estudo também de métodos de estudo da Bíblia busca a intenção do autor. Quando você vê Jesus concluir essa parábola com esta afirmação, eis a intenção do autor. O Senhor Jesus mesmo tratou de deixar ela muito bem clara, elucidada, né? Vai e procede igual esse bom samaritano, que teve essa atitude, que contrastou com o sacerdote e com o levita, mesmo sendo pessoas de alta patente religiosa, aos quais se confere um título e um conceito de religiosidade, né, de proximidade com Deus, mas isso não estava vinculado à verdade da vida deles. A verdade deles era que, diante de uma situação em que eles poderiam prestar um auxílio, não havia amor. Então esse título, né, essa aparência não lhe serviu de nada, não serviu para nada. Aquele que era reputado como uma pessoa desprezada, uma pessoa imunda, uma pessoa sem confiança, foi aquele que no momento certo manifestou aquilo que tinha que ser manifesto, que é a atitude de amor, a atitude de misericórdia. Acolheu aquele viajante que foi assaltado, que foi largado meio morto, levou para a hospedaria, pagou a sua estalagem, deu 2 denários. Aí alguém que está tentando manipular essa parábola a fim de atender
a uma pregação que ele montou, a um conceito que ele quer construir, ele torce o sentido dela para atender a sua demanda. E aí ele pega a figura dos 2 denários e reinterpreta ela como sendo 2000 anos. Por que ele teve a liberdade de fazer isso? Porque ele não respeita o contexto do texto. Ele não respeita as regras de interpretação. O autor do texto, o autor da fala, da narrativa dessa parábola, não deu esse sentido. Não deu essa possibilidade, não deu essa margem escatológica. Então por que eu entenderia que tenho mais autoridade do que aquela pessoa que estava narrando a parábola? Sendo esta pessoa quem seja, e mais ainda sendo Jesus Cristo. Aquele que está narrando, está trazendo essa narrativa dessa parábola. Por que que eu tenho mais entendimento nessa parábola do que a pessoa que narrou ela? Então você vê, Jesus não deu essa liberdade interpretativa. Ele já dá qual é o viés da parábola. No final ele deixa isso muito bem claro. Então eu não tenho liberdade de transformar essa parábola no que eu quiser. Com isso, chegamos a esse ponto. Não confiar cegamente em exegese alheia. Por quê? Muitas das vezes você adquire um livro, ouve uma palestra, ouve uma pregação, um ensino, e você mesmo não vai até aquela ideia para analisá-la, você compra aquela ideia. Só que como aquela ideia foi construída? E aí nos lembramos, por exemplo, quando Paulo pregava o Evangelho, e ele chega até a cidade de Bereia, e pregando aqueles irmãos que estavam ali, ele se admira com a atitude deles e louva essa atitude, e passa para nós como um referencial, porque os irmãos observavam, ouviam tudo aquilo que ele falava, e consultavam na Escritura para saber se estava de acordo. E aí Paulo louva essa atitude dos bereanos, por isso que muitos usam isso como a marca de um estudioso bíblico, ser bereano. Então quando você vê a atitude dos bereanos, é exatamente a atitude referencial que devemos ter em relação a estas análises exegéticas que têm sido feitas. Não compre a ideia de uma pessoa, não compre a ideia de um estranho, de uma pessoa alheia. Analise essa ideia e estude e veja se você chega à mesma conclusão, através das bases bíblicas. Porque a Bíblia é a sentença final sobre aquela ideia, se ela é válida ou se ela é mentirosa. Tá certo? Se ela entra em contradição com alguma situação, com alguma verdade bíblica, ela tem que ser descartada. Se ela desrespeita as regras de interpretação bíblicas, ela tem que ser descartada. Ela não respeitou aquilo que a Bíblia, aquilo que o autor bíblico estava trazendo, estava ensinando, falando, estava trazendo como objetivo da sua fala, objetivo do seu ensino. Então se ele, ao transmitir essa parábola, ao final da parábola, já deixou, tornou claro qual o sentido dela, não existe outro sentido. Não existe um sentido oculto. Não existe um sentido maior. Um sensus plenior que possa dizer que há 2, 3, 4, 5 significados. Não, o significado já foi dado. É este. O que tem que ser feito é vivenciado esta verdade, mas não dado outro significado de acordo com aquilo que A, B ou C queiram reinterpretar. Tá certo? Então com isso, a exegese não pode ser simplesmente adotada sem uma prévia análise para que você chegue à mesma conclusão. Aí vemos na próxima. Não depender unicamente do dogma estabelecido. Quando estudamos a Bíblia de forma séria, sem nenhuma influência alheia, adquirimos capacidade para avaliar o credo da igreja. Aqueles que não procedem assim correm o risco de se tornarem objeto de manipulação de diferentes religiosos. Apontamos como exemplo disso os adeptos das seitas. Eles seguem sem nenhuma avaliação a interpretação bíblica feita e estabelecida pelos oficiais das seitas. Veja essas seitas como verdadeiras fábricas de múmias, e seus adeptos como múmias ambulantes. Portanto, cada cristão individualmente tem o dever de estar sempre estudando a Bíblia, a fim de não correr o risco de apoiar uma interpretação errada de seu dirigente. Veja então o risco de você simplesmente adotar um determinado dogma que venha a ser uma interpretação acerca de um texto bíblico e a construção de um dogma, ou seja, de um valor estabelecido, de uma conduta estabelecida dentro deste movimento a partir da interpretação de uma verdade bíblica. Então as lideranças daquele movimento, daquela igreja, construíram esse dogma e eles pregam, eles vivem de acordo com ele porque entendem que ele é a interpretação correta daquela verdade bíblica.
fundamentados naquela verdade bíblica. Agora, se você não chega à mesma conclusão, você simplesmente compra aquele dogma e segue ele de forma cega, você não sabe se aquele líder manipulou a interpretação para construir um dogma alheio à verdade bíblica. Se você assim procede, você está se tornando massa de manobra. Você não chega à mesma conclusão para entender que esse dogma é válido e assim adotar ele para a sua vida também, participar de forma consciente. Você se colocou debaixo desta regra, desta lei, deste dogma, né, desta orientação, de forma cega. Você é manipulável. E aí temos hoje uma grande massa de pessoas que se dizem inteligentes, mas são altamente manipuláveis pela mídia. A mídia lança determinado comportamento através da novela, através do filme, através do seriado, através da televisão, os comerciais, né, os diversos programas da mídia, lança determinado comportamento. É um comportamento idiota, mas as pessoas adotam. Por quê? São massa de manobra. Elas não querem saber do significado, não querem saber da intenção que está vinculada àquela determinada atitude. Elas simplesmente querem estar inseridas dentro do meio social. As pessoas estão fazendo, meus amigos estão fazendo, meus colegas estão consumindo, minha família está consumindo, então eu também tenho que participar, eu também tenho o direito de participar. Mas qual é o objetivo disso? Qual o propósito? Por quê? Né? Qual a intenção? Por que esse produto? Por que essa atitude? Por que esse modo de viver? Não sei, eu simplesmente quero estar inserido, quero participar. Massa de manobra. Massa de manobra no mundo, massa de manobra dentro das seitas, dentro da igreja. Até dentro de uma igreja séria. Se a pessoa participa dessa igreja séria, que segue a Bíblia na sua íntegra, mas ela mesma não tem acesso à Bíblia, não tem conhecimento bíblico, mesmo que seja uma igreja séria, comprometida com a verdade, ela está se comportando como massa de manobra. Ela não sabe o porquê. Aquilo que Pedro fala na sua carta. Veja só o pescador, Pedro, olha só a orientação que ele dá. Né, que nós temos que conhecer a nossa fé. Nós temos que conhecer a verdade bíblica. Para quê? Para que quando vierem nos questionar, nós com tranquilidade apresentamos as razões da nossa fé. Veja só as palavras de sabedoria desse grande homem de Deus, que para a sociedade não tinha qualquer valor em si mesmo, era um mero pescador, mas nas mãos de Deus se tornou uma poderosa ferramenta. Veja só a que sabedoria ele foi conduzido pelo Espírito Santo, que autonomia, que inteligência, né? É uma forma inteligente de colaborar, de estar inserido dentro da comunhão. Se você não conhece, você não sabe o porquê da sua fé, você é massa de manobra. Você tem que ter conhecimento disso para a sua vida, para que você participe de uma forma melhor. Por que que a igreja não tem o impacto que ela tem na sociedade de hoje? Ela tem número, mas não tem influência. Porque as pessoas que estão associadas à igreja, muitas delas, não estão interessadas em conhecer a sua fé, na profundidade que ela tem. Elas simplesmente querem soluções. Ela quer uma solução para a doença, quer uma solução para a vida financeira. Na Cristã do Brasil, é exatamente a situação que a gente está descrevendo. Geralmente, eles não têm hábito de estudo da Bíblia. Chega num cristão, chega num crente de lá, sei lá como é que eles se chamam, cristão, pergunta para eles acerca de coisas bíblicas. Não sabe. E nem discute também. Não discute, não aceita só dentro da igreja bíblica. Exatamente. Por quê? A liderança, e eu não sei se isso veio do fundador. Eu ainda vou estudar mais o Franciscon. É o Giuseppe Franciscon, se não me engano, italiano, que deu início aqui. A questão do Brasil, no começo, não tinha problema nenhum com a Assembleia de Deus. O Daniel Berg, o Navini pregou lá. Emílio Conde era cristão no Brasil, o grande historiador da Assembleia de Deus. O Navini pregou lá, na questão do Brasil. No começo não tinha nenhuma. Mas o que acontece? A liderança de hoje, o que eles fizeram? Eles canalizaram toda a possibilidade de interpretação da Bíblia na mão do ancião. Só o ancião conhece a Bíblia, só o ancião interpreta a Bíblia. E os cristãos? Como é que vão saber se aquilo está certo ou errado? Eles sabem. Eu tenho fé. Um pouco mais. Fé no ancião. Então o que acontece? Veja só que modelo perigoso. Veja que modelo perigoso. Com isso, você está completamente submetido ao que a tua liderança disser. Estando certo ou estando errado. Né? Então o que acontece? Isso
aí você tem a exegese alheia e você tem o dogma. Aí o teu líder constrói o dogma em cima da exegese que ele faz, muitas das vezes sem o recurso necessário. É que nem o caso que eu trouxe para vocês aí, que é a questão do interior de São Paulo. De um tal do camarada que se dizia pastor, que todo mundo quer se dizer pastor hoje, talvez o ano não tem nada a ver, ele diz que é pastor. Ele adulterou uma irmãzinha da igreja lá. E o repórter da SBT foi lá conversar com ele, falou: mas por que o senhor fez isso? Aí ele mostrou: meu filho, porque está escrito aqui na Bíblia, pega a mulher e adultera com ela. Aí escolheu justo a mulher casada, né? A esposa lá do irmão. Aí pior que ele pediu para o marido aceitou, disse foi Deus que tinha estava na Bíblia. Já pensou? Tudo isso falha de exegese, falha de interpretação. Aí o repórter, sem conhecimento bíblico nenhum, só gramática, pegou e deu lá para o pastor: mas onde está o texto? Está aqui, ó. Aí ele deu e falou: mas o senhor não viu que é uma Bíblia? Pega uma mulher adulterada. E aí o pastor começou a olhar lá e falou: meu Deus do céu, é mesmo, tem uma Bíblia. Uma Bíblia causou um adultério. E aí você vê o que é. Eu acho que ele não tinha visto essa Bíblia. Ah, nem tinha intenção. Ele tinha uma intenção assim, tinha. Então o que acontece? Você vê o risco de uma exegese alheia, o risco do dogmatismo não pensado. O dogmatismo tem que ser fundamentado na Escritura. A partir do momento que ele sai da Escritura, ele não presta. Pode ser da melhor igreja que for, pode ser do melhor teólogo que for, pode ser do pastor mais poderoso que for. Sair da Bíblia não presta. Não presta. É completamente estranho, completamente inútil. Então essa exigência que o nosso ministério tem para consagrar alguém, então está certo. Absolutamente certo. Absolutamente certo. Devia ter começado antes. É que nem o pessoal diz hoje: demorou. Evitar o ecletismo. O sincero estudo da Bíblia é necessário para entendermos o que o autor sagrado quis realmente dizer. Aqui perguntamos: quantas vezes você já ouviu pessoas pregarem, pessoas empregarem interpretações diferentes do mesmo texto? E com qual dessas interpretações você concordou? Ou será que todas estão certas? Isso é impossível, mas há quem pense que todas podem estar certas. Ecletismo é isso. O que é ecletismo? Ecletismo é fazer uma maçaroca de ideias. Você pegar uma ideia de cada um, um conceito de cada um, e você falar assim: é possível que cada um esteja certo. Aí você vem a hermenêutica, sensus plenior. O que é o sensus plenior? Vem um camarada muito esperto e fala assim: olha, mesmo que tenha essa interpretação aí, eu tenho uma revelação nova que diz que esse negócio aqui pode significar uma coisa diferente. Mas essa só não está errada não. Mas isso aqui é só uma revelação nova. Então, passada essa questão de evitar o ecletismo, né, a confusão de diversas ideias que tentam se afirmar como verdade, mas que, como vimos nas regras da hermenêutica, não podemos ter diversas verdades para um mesmo texto, qualquer interpretação possível para um mesmo texto. Então, com isso, vemos, é necessário se livrar de ideias que, na verdade, venham trazer confusão para você. Tem que buscar auxílio de pessoas idôneas, de teologias comprometidas com a inteireza da verdade bíblica. Para isso, você tem que conhecer a Bíblia. É imprescindível. Se você não tiver conhecimento bíblico, você é cego e será facilmente influenciado por qualquer pessoa. Então, passando essa questão do ecletismo, temos aqui a questão de contextualizar a mensagem de Deus. A palavra de Deus foi recebida e escrita pelos autores sagrados a fim de ser transmitida para os leitores daquele tempo e, consequentemente, para nós de hoje em dia. E tendo em vista que ela foi escrita num idioma completamente diferente do nosso, numa época em que os costumes do autor e do povo daquele tempo eram muito diferentes do nosso, se faz necessário estudá-la com profundidade a fim de compreender a mensagem de Deus para nós hoje em dia. Então a contextualização visa o entendimento perfeito acerca do texto, e aí vemos a análise gramático-histórica, análise léxico-sintática, né, que são formas de análise que levam você, conduzem você a estar mais próximo da intenção do autor, estar mais próximo do significado original do texto. Só de posse do significado original do texto é possível uma contextualização, porque você vai entender qual é o conceito que aquele texto está passando, a parábola que acabou de ser mencionada, o conceito que estava sendo transmitido com ela, o conceito da misericórdia,
o conceito do amor ao próximo. Então você vê, o conceito ele é atemporal, ele é universal. O contexto era local, aquele viajante, aquela situação histórica, não havia carro, não havia trem, não havia automóvel, ele foi em cima de um jumento, de um cavalo, ele estava num caminho, aconteceu aquelas situações. Então existe muita coisa do contexto, mas dentro daquele contexto existe um conceito a ser transmitido. E aí no final o Senhor Jesus deixa muito claro, muito evidenciado este conceito, o conceito de misericórdia. Quem teve misericórdia? Quem teve amor ao próximo? Então vai e faça o mesmo. Veja a mensagem sendo transmitida ao longo dos milênios, né? Esta mensagem ela alcançou qualquer sociedade, em qualquer contexto, em qualquer época histórica. Esta afirmativa de Cristo Jesus, ela é atemporal. Então o conceito é transmissível a qualquer situação, a qualquer pessoa, em qualquer sociedade, em qualquer tempo. Tá certo? Então, só de posse da ideia original do autor, da intenção do autor, para se compreender o conceito que está sendo ali construído, que você poderá fazer a contextualização deste conceito para a nossa época. Com isso o pregador acerta muito quando lê um texto bíblico, entende primeiro a sua literalidade dentro do seu ambiente histórico e depois faz a transmissão do conceito presente ali para o ouvinte dele na época dele, tá certo? A contextualização para o ouvinte dele na sua situação, na sua época, no seu tempo. Certo? Com isso o pregador consegue alcançar exatamente o objetivo, consegue colocar o seu ouvinte da sua época em contato com aquele conceito bíblico. Então vemos, o conceito bíblico ele tem que ser contextualizado, só se pode contextualizar ao conhecer a intenção do autor. Conhecer a vontade e os propósitos de Deus, tá certo? Conhecer a vontade e os propósitos de Deus. A última razão para estudarmos a Bíblia é tomar conhecimento da palavra de Deus, pois Deus quer que conheçamos a sua vontade e os seus propósitos para nós e para toda a humanidade. Imagino que ao revelar a sua vontade e os seus propósitos para os autores sagrados registrarem, Deus também pensava em nós. Então isso aqui é uma afirmativa muito poderosa. Quando nós nos lembramos que por mais que as palavras bíblicas do tempo dos reis, do tempo de Samuel, do tempo dos juízes, esteja num contexto histórico muito diferente do nosso, num contexto de época muito distante da nossa, mas o Deus que estava presente e revelou aquela verdade bíblica àquelas pessoas dentro do seu contexto histórico, seu contexto local, ele é o mesmo Deus que fala comigo e com você hoje através das Sagradas Escrituras. Então você vê, Deus falava com aquelas pessoas dentro da sua situação, dentro da sua limitação, mas Deus visava também a revelação, visava também a verdade sendo proclamada, sendo transmitida a pessoas de todas as épocas e todos os locais da história, tá certo? Ele revelou aquela verdade, aquele personagem naquela época, mas ele estava olhando para nós, ele estava visualizando também a nossa necessidade. Por isso que a carta de Paulo aos Coríntios, que trata de algo muito local, de situações muito emergenciais naquele momento, de forma também objetiva da parte de Deus, não da parte do apóstolo. O apóstolo estava tratando de um problema na igreja dos Coríntios, mas Deus, ao revelar ao apóstolo aquelas palavras, aquela solução, aquela sabedoria, aquela inteligência para lidar com aquelas situações, Deus olhava para nós. Deus olhava para mim e para a sua situação, da desordem na igreja atual, na carnalidade da igreja atual, da necessidade de orientação da minha e da sua igreja. Então vemos, o apóstolo é local, o apóstolo é temporal, Deus é atemporal, Deus é universal, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Tá certo? Então não temos que ter nenhuma preocupação com relação a isso, porque mesmo que aquelas palavras, aquela revelação tenha atendido primeiramente a um propósito local, o Deus que a revelou não é só daquele tempo nem só daquele lugar. Tá certo? O Deus que a revelou olhava já para nós. Por isso que temos que buscar sempre, cada vez mais, aprofundar-se, mergulhar no conhecimento bíblico. Porque o Deus que falou naquela época é o Deus que fala conosco hoje através da sua palavra. De fato, a palavra, a Bíblia Sagrada aberta é a boca de Deus falando. Tá certo? Quando você lê a Bíblia, inspirado, subordinado ao Espírito Santo de Deus, Deus fala com você através das Sagradas Escrituras. Nós temos muito a ganhar
quando nos empenhamos na busca pelo entendimento das Sagradas Escrituras. Pessoal, vamos dar sequência.